Eu me afastei da minha amiga porque depois que ela começou a namorar, ela virou uma sem noção. E pior é que ela acha que o que aconteceu, que o que ela me pediu, foi normal e que eu estava exagerando. Só que, gente, não era normal pra mim por dois motivos. Um que me envolvia e outro que envolvia o namorado dela, o relacionamento dela, né? Mas quem somos nós pra julgar o relacionamento alheio? Se ela acha isso certo, beleza. Eu tinha uma amiga que a gente se conheceu na época da adolescência na escola. E assim, eu me identifiquei muito com ela. Ela morava próximo de mim, ela se mudou pra onde eu morava. E ali a gente começou a ser amiga, ela era nova na escola. Eu fui super amigável ali com ela, né? Apresentei ela pra todo mundo, não sei o que, todas aquelas coisas. E a gente virou amiga. E até então, tava tudo certo, nós viramos melhores amigas, ela começou a frequentar minha casa e tal, virou quase que uma irmã. Eu era filha única, então pra mim ela virou quase que uma irmã, meus pais adoravam ela. E aí nós fomos crescendo. Quando eu tava com 19 anos e ela tava com 20, que ela era um ano mais velha que eu, ela arrumou um namorado. E assim, gente, eu tava naquela época que eu tinha terminado a escola, eu tinha passado pra faculdade, então eu tinha acabado de entrar na faculdade, sabe? Ela também, e a gente tava vivendo essa fase. E no momento, eu não queria me relacionar com ninguém. Só que isso sou eu, não ela. Ela podia fazer o que ela quisesse da vida dela. Tanto que ela fez. A gente entrou na faculdade e aí ela conheceu esse menino logo ali no primeiro semestre. Eu tava focadíssima nos estudos e ela começou a namorar com ele. Não que eu tivesse algum problema com isso. Só que aí, ela começou a ficar muito estranha, sabe? Tipo, muito estranha. A gente tinha uma amizade muito próxima. Ela começou a, tipo assim, amiga, eu falava, amiga, vamos tomar um café? O que a gente quer, o que a gente sempre fazia. Ai, posso levar meu namorado? Não, não pode. Vou tomar um café eu e você, terça-feira à tarde, vai levar teu namorado pra quê? Amiga, vamos fazer uma noite das meninas lá em casa? Ai, posso levar meu namorado? Tipo assim, ela começou a ficar grudada com ele o tempo todo e esquecer das amizades, do nosso ciclo de amizade. Começou a perceber isso. A gente tinha outras amigas que também andavam com a gente, elas também começaram a perceber isso. E aí eu entendi, eu me coloquei naquele lugar de, ela tá namorando, tá vivendo esse relacionamento, tá feliz, vou ficar na minha, parar de chamar ela pra fazer certas coisas. Quando ela me chamar, eu vou. E se o namorado dela que estiver aqui, tudo bem, mas eu vou dar o tempo dela pra ela curtir esse relacionamento, já que ela tava tão focada nesse relacionamento assim. E aí ela começou a ir mal na faculdade, começou a entrar em desespero, começou a me pedir ajuda, eu ajudando, sempre ali, mas sempre mantendo aquela linha do respeito, pra não ficar aquela melhor amiga chata, que não aceita que a amiga começou a namorar porque a amiga não tá dando mais atenção, sabe? Eu comecei a ficar ali no meu canto. Até que um belo dia, a gente conversava muito por WhatsApp, né, normalmente, a gente só realmente parou de se ver com tanta frequência como a gente se via quando ela tava solteira, o que tá tudo bem. Aí, um belo dia, ela simplesmente me mandou uma mensagem me pedindo o link de onde eu tinha comprado uma calcinha e um sutiã que eu tinha mandado foto pra ela. Umas semanas atrás, eu tinha mandado uma foto pra ela de um conjuntinho de lingerie que eu tinha comprado e ela me pediu o link. E eu mandei o link pra ela. Só que eu a princípio não achei estranho. Ela me pediu o link, eu mandei o link pra ela. Ela foi pra poder comprar, só que já tinha esgotado o tamanho, porque o meu tamanho dela era o mesmo. Quando ela foi comprar, não tinha mais o tamanho dela, porque já tinha esgotado. E aí ela ficou extremamente chateada com isso e me mandou mensagem. Falou, amiga, entrei aqui no link, não sei o que, mas já esgotou, não tem mais e tal. Será que você poderia me emprestar? Gente, assim, eu era a melhor amiga dela há anos, ela nunca me pediu uma calcinha, um sutiã emprestado. E assim, existem coisas que você não empresta. Emprestar um perfume, uma roupa, né, uma biquíni e calcinha e sutiã, eu acho que é pessoal demais. Sutiã até que nem tanto, mas a calcinha eu acho meio estranho. E aí eu falei pra ela, falei, amiga, não tem como eu te emprestar minha calcinha. Poxa, até pra você mesmo, eu já usei a calcinha. Entendeu? Você vai usar minha calcinha, depois você vai me devolver, eu vou usar a calcinha que você usou e vai usar a calcinha que eu usei. Então, tipo assim, sabe? Falei pra ela, ela foi falar, amiga, por favor, eu estou desesperada. Se você quiser, eu compro de você o conjunto. Você não precisa, eu não preciso te devolver, eu compro, te dou o dinheiro que você gastou. Aí eu achei mais estranho ainda, que eu falei, gente, o que ela tá querendo tanto com essa calcinha que esse sutiã? Eu falei, amiga, como assim? Por que você tá tão desesperada dessa forma? Tipo, não tinha motivo pra isso, com a calcinha e um sutiã. E aí ela falou, ai, amiga, porque meu namorado gostou muito e agora ele tá enchendo o meu saco querendo que eu vista essa calcinha e esse sutiã. Na hora, gente, eu gelei. Porque fez assim na minha cabeça. Eu só falei pra ela assim, e como que ele viu esse conjunto? Porque eu mandei uma foto pra ela de calcinha e sutiã no meu corpo. Como que ele viu? E ela falou, ai, amiga, eu mostrei. Ela mostrou uma foto minha de calcinha e sutiã pro namorado dela. E ele gostou tanto da lingerie que ele queria que ela comprasse pra poder usar com ele.
Só que, olha só, ela era minha melhor amiga de tipo assim, tô com problema no meu peito, foto do meu peito. Tô com problema na minha foto da minha, entendeu? Da minha flor de lótus. Tô com problema não sei o quê. Era aquela amiga que você mandava foto de lookinho, de tudo. Era a minha melhor amiga que eu mais confiava. Ela tava mostrando as minhas fotos semi-nuas e talvez nuas pro namorado dela. E aí eu fui questionei isso a ela. Falei, como assim? Do que você tá falando? Você mostrou minha foto de calcinha e sutiã pra ele. Ai, amiga, ele nem ligou. Pra ele é como se você fosse homem. Por favor, você é minha melhor amiga. Ele sabe disso. Eu falei, mas não interessa. Você tá mostrando o meu corpo, a minha intimidade, que eu confio em você pra uma pessoa que não tem intimidade. Eu não tinha intimidade com ele. Eu conhecia, oi, tudo bem e tal. Mas eu não tinha intimidade com ele. E aí ela simplesmente virou pra mim e falou que ela não escondia nada dele, que ele tinha acesso a tudo dela, a todas as conversas dela, e que quando ela não mostrava pra ele, ele via. E comentava com ele que ela não se importava. E que se eu me importava, era pra eu não mandar mais foto assim pra ela, nem falar nada que eu não quisesse que ele soubesse, tipo assim, intimidade minha, desabafos meu, porque ele iria saber porque ele olhava tudo. Gente, eu falei pra ela, você acha isso normal? Ela falou que achava isso normal. Perguntei pra ela se ela fazia o mesmo com ele, e ela falou que não, que era uma mania dele, mas que ela aceitou. Desde aí eu me afastei dela, falei pra ela, eu quero que você apague a nossa conversa aí, tudo que tem. Eu não quero mais que você mostre absolutamente nada meu pra ele, eu não te mando mais nada. E aí a nossa amizade ficou aquela amizade, oi, tudo bem, como é que você tá? A gente foi se afastando cada vez mais, eu mal vi ela na faculdade, ela começou a faltar à faculdade. Enfim, é incrível como que um homem às vezes pega você e joga a sua vida lá embaixo. Eu só me afastei porque eu realmente vi que ela tava naquela dependência emocional ali dele, que ela queria continuar com aquilo ali e que ela achou normal ele ter gostado de uma lingerie minha em mim e pedido pra ela usar. Eu não acho normal por ele ter gostado, por ele ficar vendo as coisas, e eu não acho normal ela, como minha amiga, ter mostrado uma foto minha semi-nua pra namorada dela. Enfim, me afastei, eles estão lá namorando até hoje, mas eu já fiquei sabendo de vários chifres que ele coloca na cabeça dela. Contei o primeiro, falei, olha, fiquei sabendo disso e disso, porque ela era minha amiga, ela não acreditou em mim, brigou comigo e ficou do lado dele. Então hoje ela é a mais chifruda da faculdade, eu não falo nada nem ninguém. O amigo do meu marido me desrespeitou. Aí, em vez do meu marido me defender, ele riu porque ele achou super engraçado. Aí, como ele achou super engraçado, ele tomou a resposta dele que é pra ele aprender a virar homem. Pois bem, um amigo do meu marido, que era muito engraçadinho, sabe aquele engraçadinho bem inconveniente, que fica fazendo aquelas piadinhas sem graça que ninguém ri? Tipo o tiozinho do pavê? Então, ele era 3 vezes pior do que o tio do pavê, porque do tio do pavê eu ainda ia rir por consideração, ele nem tanto. Eu odiava estar junto com esse amigo, né? Mas era aniversário dele, e ele fechou um barzinho pra poder comemorar com os amigos dele, que não sei o que ele tinha uma graninha, não sei o que, e convidou a gente. Como era aniversário dele, meu marido queria ir, eu não tinha o que fazer. Pois bem, fomos pro aniversário do querido, me arrumei a caráter, fiquei toda linda, que não sei o que e tal. E ele marcou até 5 de tarde, sabe? Eram umas 3 horas da tarde, quando a gente chegou lá. A gente chegou lotado de mulher, porque ele era solteiro. Então, assim, eu já fiquei meio revoltada, porque ele chamou muitas amigas, né? Mas beleza, tava no... Né? Eu ia fazer o quê? Expulsar as amigas dele da festa dele? Não. Então, assim, me incomodou um pouco, porque tinha muito mais mulher do que homem. Tipo assim, quase não tinha casal. E a impressão que eu tinha é que quando eu cheguei... A impressão que eu tive, né? Quando eu cheguei, ele meio que revirou os olhos. Tipo assim, ai, não acredito que você trouxe ela, sabe? Sério que você veio de casal? Sério que você trouxe ela? Eu não sei porquê, mas eu tive essa sensação. Mas não falei nada porque eu não queria pesar o clima, não queria estragar o clima, porque eu tinha essa fama de que eu pesava o clima. E realmente eu pesava o clima. Porque eu pesei absurdamente. Pois bem, chegamos, sentamos e começa a beber cervejinha daqui e não sei o que, e o amigo super alegrinho, ficando mais louco que o Batman, jogando umas piadinhas aqui, umas piadinhas ali, que não sei o que. E aí ele perguntou pra mim do nada, tipo assim, todo mundo em volta, conversando, rindo, perguntou pra mim do nada como é que tava no meu trabalho. E eu tava numa época que eu tava trabalhando muito, porque eu tava lutando por uma promoção, que não sei o que, então eu queria chamar atenção, né? Eu queria que a minha chefe prestasse atenção em mim. Eu tava trabalhando o triplo do que eu realmente trabalhava. E aí eu contei isso. Nossa, não, tô trabalhando muito, que não sei o que, porque eu tô atrás de uma promoção, mas eu chego muito cansada. Enfim, contei que eu estava muito cansada, que eu estava trabalhando muito. E aí esse amigo achou de bom tom, virar na frente de todo mundo que tava ali e falou assim, quer moleza, sentar na pica. Só que assim, gente, pô, um burro velho daquele falando com outra burra velha que nem eu, casada, na frente de todo mundo. Ele não tinha essa intimidade comigo, porque ele era amigo do meu marido, mas pra mim ele era só um conhecido, sabe? Ele era aquele tipo de pessoa que eu nem gostava que ele chamasse pra minha casa, entendeu? Então assim, quando ele virou pra mim e falou assim,
quer moleza, senta na pica, eu achei aquilo ali de uma agressividade, entendeu? Tipo, péssimo, não foi de mau tom, não foi de péssimo tom, que eu meio que assustei. E eu olhei assim pra cara do meu marido e meu marido calado, olhando como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Eu senti que ele tava falando comigo como se eu fosse uma vagabundinha que tava ali a chaveirinho do meu marido. Aí eu fui, peguei e virei na cara dele e falei assim, eu olhei pro meu marido, vi que ele não respondeu, eu falei, você é escroto igual. Eu virei e falei assim, mas você já sentou numa pica? Você tá achando que sentar na pica é moleza? Não, tem pica que é muito difícil de você sentar. Aí eu falei isso, ele ficou meio sem graça, meu marido começou a rir. Tipo assim, sabe? Deu o ar da graça, começou a rir, achando que eu tinha falado isso pra pica dele. Aí eu virei na cara dele e falei assim, não, amor, mas não precisa rir não se preocupa não, que na sua pica é moleza. Desde que eu me casei com você, tá sendo realmente moleza sentar na pica. Dificuldade era o meu ex, que tinha uma tora no meio das pernas, então aí já não era moleza. Porque quando a pica é pequena, murcha, naniquinha, banana, naniquinha, é mais fácil a moleza realmente. Então relaxa que você não entra nessas questões. Gente... O homem ficou da cor de um tomate olhando pra minha cara desacreditado. Tipo assim, como assim você realmente falou isso e eu realmente falei isso? Olhei pra cara do amigo dele que também ficou totalmente sem graça. As pessoas em volta começaram a rir. E ele, tipo assim, aí ele me puxou assim de ladinho e falou, que isso? Como é que você fala? Eu falei, ué, o teu amigo vira pra mim, pra sua esposa, que ele não tem intimidade, e faz uma falta de respeito dessa dizendo que a moleza sentar na pica? Na pica? Ele tá achando que ele tá falando com quem? Com as amiguinhas dele no meio da rua? Você não fala nada, ainda ri? Quando eu dei a resposta nele? Falei foi pouco. Isso aqui é pra você aprender a virar homem, aprender a se impor, aprender a defender a sua esposa. E eu falando isso, ele tipo me puxou de cantinho pra falar baixinho, eu falando em alto bom tom, que era pra todo mundo escutar. Ele ficou totalmente sem graça, o amigo dele mais sem graça ainda, todo mundo em volta sem graça, pesei o clima legal. Ele, acho que eu tô cansada, acho que a gente vai embora. Fomos embora, ele ficou uma semana sem falar comigo. Esperei no tempo dele, amor. Fica à vontade. O problema é dele. E foi isso, gente. Aprendeu, né? Da pior forma possível, mas aprendeu. Eu estava deitada, quase dormindo, quando o meu ex me pediu um 69. Só que eu não entendi muito bem, porque ele queria, na verdade, era um beijoca grega. Olha a minha humilhação. Estava eu em casa, era sábado à noite, tinha acabado de jantar com meu boy, né? A gente tinha feito ali uma comidinha, não sei o quê. Depois ele foi no banheiro e eu achei que ele tinha ido tomar banho. Mas não. Passou mais meia hora, voltou ele totalmente sem vestes, cheio de fogo no tubinhas, veio me beijando, que não sei o que. Eu pensei, tomou banho pra gente enganhar, não sei o que e tal, porque ele tinha chegado do trabalho. Então assim, eu fiz a janta, ele chegou, a gente tava jantando, e ele foi, eu achei, deduzi que ele foi tomar banho, pra gente poder namorar, porque eu já tinha tomado banho, que ele chegou e veio direto comigo, porque ele tava com fome. Então, se você parar pra pensar no contexto da situação, vocês também pensariam a mesma coisa que eu. Aí, tranquilo, beleza. Ele veio me beijando, aquela coisa toda, aquele fogo, não sei o que, a gente começou a furanfar. Furanfamos, até porque eu não fico olhando pro toba de ninguém, né, porque ele tinha um popote grande, não dava pra ver muito bem, ele nunca falou nada sobre toba, então o toba dele meio que ficava ali de segundo plano, não olhava, pelo contrário, ele que olhava o meu. Começamos a furanfar, furanfamos e tal, beleza, tá bom. Daqui a pouco, acabou. A gente, sabe quando acaba e aí você fica de preguicinha deitada na cama e tal, conversando, aquelas coisas todas, aquelas coisas quentes, aquela intimidade gostosinha e tal, antes de tomar um banho? Então, a gente tava nessa. Eu tava deitada, ele tava meio que deitado de bruço, sabe quando o cara tá deitado de bunda pra cima? Então, ele tava deitado assim. E a gente conversando sobre coisa do dia a dia. Aí ele vira e começou a se engraçar de novo. Começou a passar a mão em mim, não sei o que. Eu falei, ih, já é o segundo round e tal, que geralmente não acontecia. Então eu achei um pouco estranho também, porque a gente só era primeiro round, né? Eu tava ali um tempinho no relacionamento, então era aquele primeiro round bem feito e depois caminha a mimir, né? Mas não, ele fez diferente, começou a me cutucar, não sei o que. Eu falei, já tá querendo o segundo round, não vou negar fogo, né? Tá bom. Achei que ele veio pra cima de mim pra poder me beijar. Aí ele chegou bem pertinho de mim e falou assim, vamos fazer uma coisinha diferente? Eu, amor, começou com essa coisinha diferente, hoje em dia eu já não vejo mais com bons olhos. Porque sempre dá merda, sempre. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem entender. Eu falei, claro, amor, o quê? Né? Assim, eu falei, já tô aqui, né? Ele falou, vamos fazer um 69. Só que, gente, 69 não era algo diferente. A gente fazia, gostava? Não. Acho meio esquisito. Mas, meio conveniente. Mas não era algo que eu pudesse falar. Diferente? Não. Tá bom. Só que o que ele fez?
fez. Ele, mas vai ser diferente. Eu falei, como assim? Gente, o homem rodou, virou ao contrário, botou o toba no meio da minha cara, abriu as minhas pernas e começou ali. E eu ainda tava em choque. Enquanto ele já tava lá trabalhando, cantando no meu microfone, eu ainda estava em choque com aquele popote no meio da minha cara, sem entender nada. Aí eu tava assim, que houve aqui, irmão? Não entendi. Aí ele foi, viu que eu não tava fazendo nada. Só que eu comecei a sentir um cheiro muito ruim, que eu nunca tinha reparado. Era bosta, eu tinha certeza que aquilo ali era cheiro de bosta. Eu nunca tinha reparado esse cheiro de bosta nele. E aí ele falou assim, aí ele parou e falou, amor, tá esperando o que pra começar? Vai, não sei o que e tal. Me chupa também e tal, não sei o que. Aí ele falou, me dá um beijo grego. Ou seja, ele não só queria que eu cantasse no microfone dele, ele queria que eu cantasse no tubinhas dele também. Entendeu? Era duplo. Só que eu tava sentindo um cheiro muito ruim. Aí eu fui e abri assim a bandinha, né? Porque, né, já tava ali, né? E aí, gente, quando eu cheguei mais perto, eu senti o cheiro. O cu dele estava cheio de bosta. Estava cheio de bosta. Aí eu fui e falei, amor, toda sem graça, porque já tinha intimidade, também não queria constranger o coitado. Amor, escuta, acho que tá sujo aqui. Aí ele parou, virou assim, ele, como assim? Eu falei, não sei, amor, tá sujo aqui. Aí ele parou. Ele, meu Deus, eu fiz número 2, esqueci de limpar e de tomar banho. Fez assim, levantou e saiu correndo pra tomar banho. Gente, eu fiquei constrangido, com tanta vergonha. O toba dele tava sujo de bosta, entendeu? Eu quase que, olha, ainda bem que eu senti o cheiro. Ele tomou banho, eu fiquei lá em choque. Depois que ele saiu do banheiro, ele pediu desculpa. Eu tava constrangido também, não quis deixar o bichinho constrangido, né? Então, tipo, não, amor, tudo bem, não sei o que. Tomei banho depois e ele pediu pra gente nunca mais tocar nesse assunto. Ele nunca mais me pediu isso e também nunca mais tocamos no assunto. Mas assim, foi quase, tá? Já viu aquele ditado que um remédio pra um doido é um doido e meio? Pois bem, eu fui o doido e meio. Mas eu fui o doido e meio depois de muito tempo já ficar aturando gracinha de amiga e de ex de namorado meu. Pois bem, gente, eu comecei a namorar um Jurandir que eu gostava muito dele. Porque pra aturar o que eu aturava, mas realmente ele não tinha culpa, sabe? Quando ele começou a ficar comigo, foi tipo assim, depois de 2 anos que ele tava solteiro, tá? 2 anos, tão traumatizado que ele ficou. Ele conversou comigo. Quando ele viu que a gente tava ficando muito sério, ele falou, olha, eu tenho uma ex que ela é maluca, que ela fica me perseguindo, todas as pessoas que eu começo a me relacionar, ela fica em cima, tanto que já tem mais ou menos uns 2 anos que eu não namoro sério com ninguém, a gente tá ficando já tem um tempo, eu tô começando a gostar de você, mas eu quero deixar as coisas bem claras pra você, porque enquanto a gente tava ficando, eu não procurava saber da vida dele, né, mas depois que a gente começasse a namorar, realmente eu ia querer saber da vida dele, e aí ele falou, olha, ela comenta nas minhas coisas, eu já bloqueei, ela cria fake, eu já privei o meu perfil, ela pede pra poder seguir com foto de amigo meu, eu achando que é amigo meu, quando eu vou ver é ela. Enfim, me liga o tempo todo, fica me mandando mensagem, eu bloqueio o número dela diariamente, já dei queixa, já fiz tudo que você possa imaginar, mas ela já abriu medida protetiva, tudo que você possa imaginar, eu já fiz, só que ela não para. E eu tenho muita pena de realmente denunciar ela, de ela ir pra cadeia, porque ela tem 2 filhas pra poder criar, ela não tem base familiar. Por ela não ter essa base familiar e ter 2 filhas, eu acabo que fico com pena dela. As filhas dela são pequenas, mas ela realmente é maluca, os pais sumiram no mundo, enfim. Me contou ali a história triste dele, a história triste da ex dele. E basicamente ele falou, vai querer essa carga? Porque ele disse que simplesmente não conseguia se livrar da menina, mas que ele vivia a vida dele normal, só ignorava, né? E deixava pra lá, mas que poderia ter a possibilidade dela ficar perturbando quando a gente começasse a namorar no começo. Que ele queria me pedir namoro, né? Ele me levou pra um jantar, a gente conversou, não sei o que. Eu falei que não, tudo bem. Porque a gente, na época, eu fiquei tipo assim, ai, uma ex doida, tudo certo, o que ela vai fazer? Eu pensando na minha cabeça. Achei que nada ia acontecer, eu falei, não, tudo bem. Não tem problema não. Passou uma semana, ele quis, né, conversar comigo antes, ele me pediu em namoro. E ali a gente começou a namorar, nos assumimos em redes sociais e começou o inferno na minha vida. Eu conheci a ex dele, era uma menina bonita, uma menina nova, que tinha 2 filhas pra criar, em vez de cuidar da filha dela, ficava enchendo a porcaria do meu saco. A menina começou a me ligar. Como ela conseguiu meu número, eu não sei. Começou a me mandar mensagem, começou a comentar nas minhas coisas. Não satisfeita, que no começo era ela. Ela chamou uma amiguinha dela, que era tão louca quanto, né? Gente, tô falando assim, amiguinha, mas ela tinha, tipo assim, sei lá, 20 e poucos anos, cada uma, tá?
E ficava as duas enchendo o meu saco. Eu respondia quem era, porque tinha vezes que eu não sabia quem era. Aí bloqueava, aí eu criava fake, trancava meu perfil, ficava mandando mensagem e não sei o que, em todas as redes sociais. E aí quando eu trancava meu perfil, mandava mensagem pra minha família. Eu destrancava, aí mandava mensagem pra mim. E me ligava, que não sei o que. Já vi na rua, ficava olhando pra minha cara, mas não fazia nada, né? E eu conversando com o meu namorado, ele falando, olha, eu te avisei, não sei o que, mas tenta ignorar. E eu tentei fazer isso, né? Tentei ignorar a princípio, só que começou a inventar fofoca de mim. A gente morava num lugar que era um lugar pequeno, assim, ela nem era de onde a gente morava. Ela ficava inventando fofoca, a amiga dela era, ela não era. Ficava inventando fofoca, vivia indo pra casa da amiga, deixava as filhas, Deus dará, só Jesus sabia. Entendeu? Ficou e começou a inventar um monte de fofoca de mim, que eu era corna, fazia perfil com a minha foto com chifre, ficava criando conversa falsa, e ele me provava que era falso, e virava aquele inferno. Só que a gente, assim, nunca brigou por causa dela. Né, a gente nunca brigou. Até que um dia aconteceu uma confusão e a gente brigou. E eu fiquei emputecida da vida. Porque sabe quando você já tá de saco cheio de situação? Então, aí eu acabei descontando nele, falando que a ex dele tava me perseguindo. E, gente, ele era um namorado maravilhoso. Minha família adorava ele, a família dele me adorava, sabe? Pediam pra eu ter paciência, que uma hora ela ia cansar. Mas a menina tava fazendo um inferno na nossa vida, porque ela não aceitava que ele tava tendo um relacionamento que era um relacionamento sério. A menina tava perseguindo. E aí, um belo dia, a amiga dela comentou na minha foto dizendo que ia me meter a porrada. E aí foi próximo desse dia que eu já tinha brigado com ele por causa delas. Então eu tava com o sangue aqui, já tinha perdido a minha paciência. Meu pai me ensinou a resolver as coisas na conversa, mas a minha mãe me ensinou a resolver na porrada. E como eu já tinha tentado do jeito do meu pai, agora ia do jeito da minha mãe. Ela falou que ia me meter a porrada. Entendeu? Estou aqui em casa com a fulana de tal, que era a ex do meu atual, e nós vamos te meter a porrada, a gente vai te achar no seu trabalho, a gente vai atrás de você. Pois bem, eu não esperei nem elas irem atrás de mim. Conversei com a minha chefe, pedi pra sair mais cedo, ela autorizou. Peguei o meu carro, parei na porta da casa dela, peguei um pedaço de madeira e toquei a campainha. Quando elas me viram, quando abriram assim, que me viram que era eu, ficaram pálidas. Amor, ali eu fui com tudo. Eu dei-lhe uma coça nas duas. Mas de madeira. Eu bati tanto. Eu não bati pra matar, não. Mas eu bati tanto, assim. Apanharam mais que tamborim no samba. E falei, ó, vocês são doidos, eu sou doida e meia. Para de encher meu saco. Para de encher o saco do meu namorado. Porque se vocês continuarem, vocês vão apanhar mais. Pode me denunciar. Se eu tiver que ir presa, eu vou presa. Se eu tiver que pagar a cesta básica, eu vou pagar a cesta básica. Mas quando eu sair de lá, eu vou atrás de você, eu vou te arrebentar na porrada de novo. Preste atenção no que você tá fazendo. Bati, depois que eu cansei de bater, né? Bati nas duas de uma vez. Cansei de bater, eu fui pra casa. E esperei. Não me denunciaram. Não falaram nada. Estavam todas roxas de estrubichada, entendeu? E foi isso. Pararam de perturbar minha vida, pararam de perturbar a vida do meu namorado, pararam de encher o meu saco. O que faltava era surra. Levaram uma surra e nunca mais fizeram nada, nem um comentário, nem uma ligação, nada. Eu vou contar uma situação pra você agora e eu quero que você me diz, é traição ou não? Eu comecei a namorar com 14 anos de idade e eu tô com o mesmo namorado até hoje. Tanto que nós namoramos até os meus 20 anos e com 21 anos nós nos casamos. E faz 7 anos que nós estamos casados. E eu tenho uma prima que ela namora também há muitos anos, o amigo do meu namorado. Não tanto assim quanto a gente, mas eles namoram também há muitos anos e se casaram. E sempre que dá, a gente sai junto. Até que esses dias, a gente saiu pra um barzinho, no caso eu, meu marido, essa minha prima e o marido dela. E ali conversa vai, conversa vem. A minha prima comentou sobre uma amiga dela, uma conhecida dela, que fez um vale livre pro casamento, que é um vale assim, que tipo assim, num dia você pode fazer o que você quiser, você sai sem o marido, né, sem a mulher, e você pode fazer o que você quiser. E ali minha prima falou, que essa amiga falou, que foi muito bom pro casamento, que eles também eram casados há muitos anos, e que isso mudou, né, deixou as coisas melhores, as coisas mais leves. E ali nós começamos a brincar, eu falei, nossa, vamos fazer também, amor, vamos fazer esse vale livre? E pro fim, todo mundo que tava ali acabou gostando da ideia, eu também gostei da ideia. E nós começamos a pensar sobre essa possibilidade. Mas como tava todo mundo bebendo ali, pensei comigo, bom, amanhã, no dia seguinte, sem álcool na mente, a gente conversa e a gente vê se realmente a gente quer isso. Beleza, passou, no dia seguinte, eu fui conversar com meu marido, porque minha prima mandou mensagem, perguntando se eu tinha conversado com meu marido, eu falei que ainda não. E eu fui conversar com ele pra ver se ele realmente queria fazer esse vale livre, que seria o dia livre. E meu marido falou, amor, se você quiser, por mim, bora, vamos combinar e vamos. E nisso eu mandei uma mensagem pra minha prima, falei que meu marido tinha aceitado, e falei pra ela, o que você acha da gente organizar uma viagem, só nós, né, chamar algumas amigas,
e a gente fazer uma viagem somente de amigas. E ali ela conversou com o marido dela e também topou. Então ficou combinado o quê? Eu faria uma viagem com as minhas amigas e o meu marido faria uma viagem só com os amigos dele. Ok, marcamos a viagem e eu viajei primeiro com as minhas amigas. E, gente, foi um dia tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso. Eu tava precisando tanto daquilo. E detalhe, nesse dia livre, se caso eu quisesse ficar com uma outra pessoa e o meu marido também, podia. Só que tinha um detalhe. Se eu ficasse com alguém, quando chegasse, eu teria que contar pra ele. Não poderia deixar passar, porque depois seria traição. Se você contasse ele agora, tava tudo bem, porque fazia parte do acordo, do combinado. Então, poderia ficar com uma outra pessoa, mas teria que contar assim que a gente chegasse. Só que eu não fiquei com ninguém. Na verdade, eu tava assim tão feliz me divertindo com as meninas que eu nem pensei em homem. Não vou mentir que eu tive sim uma oportunidade, um moço muito bonito até pediu pra ficar comigo, mas não consegui. Na hora eu não tive nem vontade. Beleza, passou a nossa vez e chegou a vez dos meninos irem viajar. Foram viajar, fizeram o que tinham que fazer e voltaram. Quando eles voltaram, era a hora da gente sentar e conversar e contar tudo o que foi feito. Se ficou com uma outra pessoa, tinha que contar. Ali era a hora e eu já tava com meu coração daquele jeito. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, nós sentamos ali pra conversar, porque tinha que falar tudo o que fez. E se ficou com uma outra pessoa, já tinha que contar logo ali. Sentamos, começamos a conversar, eu contei o que eu fiz, falei que eu não fiquei com ninguém. Ele também contou tudo o que ele fez e ele garantiu que ele não ficou com ninguém. E ali ainda eu perguntei, falei, amor, você tem certeza? Você não tá mentindo pra mim? Se você ficou, é melhor você falar, porque lembra que se falar agora não é traição, mas se falar depois, vai dar BO. E ele, não, vida, não, pode ficar tranquilo que eu não fiquei com ninguém, só fui mesmo pra me divertir com os meninos. Beleza, até aí tudo bem, tudo certo, foi muito bom, isso mesmo pro nosso casamento, realmente foi algo assim que parece que inovou o nosso casamento, sabe? Beleza, se passaram 4 meses, até que um certo dia, eu tenho o Insta do meu marido logado no meu celular e vice-versa. E um certo dia eu entrei no Insta dele pra ver um negócio lá que eu tinha que ver, e quando eu entrei, eu vi que tinha uma solicitação de mensagem. Beleza, entrei na solicitação, quando eu entrei, era uma mulher. E, gente, quando eu li aquela mensagem, só de lembrar, me dá um negócio, sei lá, sabe, parece que eu começo a tremer. E na mensagem, a mulher falava assim, nossa, finalmente eu consegui te encontrar. Aquele dia você foi embora, você nem falou seu nome, você nem falou nada, só que eu quero que você saiba que o seu beijo ficou marcado na minha memória. Que beijo delicioso. Não bastando isso, ela ainda falou assim, caso você queira relembrar, me responde aqui, me chama aqui que a gente combina. Nós não somos da mesma cidade, mas a gente pode combinar. Cara, e tem uma coisa, tá? O Instagram era lotado de fotos nossas. Tipo, tinha um monte de fotos nossas. Tava na cara que ele era casado. Então, na hora, o que eu fiz? Me passei pelo meu marido, respondi a mensagem dela e comecei a conversar com ela ali pra ver se eu descobria alguma coisa. E ali, conversando, eu descobri que realmente ele ficou com ela mesmo na viagem. Que ele prometeu pra mim, que ele jurou pra mim que ele não tinha ficado com ninguém. Guardei aquela mensagem, eu acredito que ele não tinha visto ainda, porque se ele já tivesse visto, porque eu tava conversando pelo Insta dele, mas ele é muito voado também pra essas coisas, então assim, se ele já tivesse visto, eu ia saber quando eu fui falar com ele. Guardei a mensagem e assim que eu vi ele, mostrei pra ele, perguntei pra ele o porquê que ele mentiu pra mim. Quando ele viu aquilo, ele ficou vermelho assim, sabe, travado. E ali ele confessou que realmente ficou com ela mesmo, só que ele não falou por medo, ele falou, amor, eu amo você, eu não queria te perder nunca na vida, então assim, eu fiquei com medo mesmo e menti, mas eu fiquei com ela. E com muito medo eu perguntei pra ele se foi só beijo ou foi algo a mais. E ele respondeu, jurou novamente que foi só beijo. Ele ainda falou, pode perguntar pros meninos, você vai ver que eles vão falar pra você. Só que, gente, tudo amigo dele, vocês acham mesmo que ele vai me falar a verdade? E nisso ele começou a chorar, pedindo pelo amor de Deus, pra eu não separar dele. Pelo amor de Deus, não larga de mim, não faz isso comigo. Nossa, eu me arrependo. E ali eu falei pra ele que eu não ia terminar com ele, porque foi um acordo, mesmo ele não sendo sincero comigo. Foi um acordo. E eu não terminei, só que desde então, gente, eu não consigo mais ser a mesma, não consigo fingir que tá tudo bem. Eu não consigo olhar pra ele, não consigo beijar, tanto que desde quando a gente descobriu, a gente não se beija, a gente não transa, porque eu não consigo fazer nada com ele. E ele, como sempre, me agradando, porque assim, isso é dele já, só que ele tá fazendo muito mais que o normal. E dá pra ver que ele, sabe, assim, ele tá tentando, ele não quer me perder, dá pra ver que ele se arrependeu. Só que a pergunta que não quer calar, foi traição ou não? Mesmo sendo um acordo, mesmo a gente já tendo combinado. Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Gente, não façam isso. Nunca façam nada assim que envolvam outras pessoas ou algo assim. Não façam isso no casamento de vocês. Conselho de coração, não façam isso. Porque agora eu não sei o que fazer. Porque foi combinado que não era traição, mas eu também não consigo viver normal com ele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Eu tenho a impressão de que essas coisas só acontecem comigo. E um menino que ficou obcecado por mim, ele roubou meu cachorro e depois ele encontrou meu cachorro só pra parecer um herói e conseguir me conquistar. Escuta só, alguns meses atrás eu terminei um relacionamento de 4 anos e quando eu terminei, eu comecei a sair com uma prima minha, que ela sempre saía pra rolê, ela sempre saía pra festa. E essa prima minha, ela conhecia muita gente e logo que eu terminei, ela me colocou num grupo de WhatsApp com os amigos dela. E assim que ela me colocou nesse grupo, um dos amigos dela já me chamou pra conversar. Só que esse amigo dela, ele ficou meio que obcecado por mim. Ele mandava mensagem pra mim a todo instante, a todo momento, de tarde, madrugada, de manhã. Ele curtia todas as minhas coisas, tudo que eu postava, ele era sempre o primeiro a ver, o primeiro a curtir. E assim, ele não fazia o meu tipo, só que eu nunca desfiz dele, muito pelo contrário, eu sempre respondi ele com a maior educação, só que eu sempre deixei claro que era tudo ali na amizade. Só que mesmo assim, toda vez que a gente se encontrava, principalmente em rolê, ele não saía de cima de mim, ele pagava tudo pra mim, mesmo eu não querendo, mesmo eu falando que não precisava, quando eu ia ver já tava pago. Eu reparei que no rolê, ele ficava em cima de mim pra que ninguém chegasse em mim. Nisso, ele começou a enviar flores, presentes pra minha casa, pro meu trabalho, todos os dias ele enviava alguma coisa. Ele falava pra todo mundo que ele ainda ia conseguir me conquistar. Enfim, eu tenho um cachorrinho que ele é meu filho, ele é minha vida. E eu sempre postei fotos dele, sempre postei vídeos pra ele, me declarando pra ele na internet. Até que um certo dia, esse meu cachorrinho, ele sumiu. E quando ele sumiu, eu entrei assim em desespero, porque ele era bem pequenininho, ele não sabia se defender. E desde que ele sumiu, eu só sabia chorar. Nisso eu comecei a soltar fotos dele por aí, falando que eu tava procurando ele, postava em todas as redes sociais, pedia ajuda do pessoal pra, se caso alguém tivesse visto ele. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu ficava a noite inteira quase andando pelas ruas do bairro procurando ele, só que eu não achava ele. Até que um dia, eu cheguei em casa do meu trabalho assim bem triste, porque eu já tava totalmente sem esperança, porque de tanto que eu já tinha procurado e não tinha encontrado, eu achei que eu não ia conseguir encontrar ele mais. Quando do nada, quem que aparece na minha casa com o meu cachorrinho na mão? Parte 2. Então começava dizendo quem que aparece na minha casa com o meu cachorrinho na mão? Exatamente, esse menino que era obcecado por mim. Ele começou a falar que desde quando sumiu, que ele via meu sofrimento, que ele também começou a procurar sem parar e que ele conseguiu encontrar o meu cachorrinho na avenida, tipo, bem distante da minha casa. E quando eu vi que meu filho de 4 patas estava assim tão bem, eu fiquei tão feliz na hora, tão feliz, que eu nem pensei em nada, agradeci ele demais, dei um abração nele bem apertado. E depois desse dia, eu realmente comecei a mudar a minha forma de pensar sobre ele. Eu comecei a enxergar ele diferente, tanto que depois desse dia, ele me chamou pra sair, eu aceitei, e até que foi assim bem legal. Porém, dias depois, a minha prima veio conversar comigo e ali ela disse que tinha algo pra me contar e começou a contar que foi ele mesmo que roubou o meu cachorrinho pra que depois ele pudesse achar o cachorrinho, sair como herói e conseguir me conquistar. Só que ele foi tão burro que ele fez isso, contou pro amigo dele, o amigo dele contou pra minha prima, porque ele era amigo da minha prima, e foi assim que minha prima descobriu e veio me contar. Quando eu descobri isso, na hora eu já bloqueei ele assim de tudo. E quando ele viu que ele estava bloqueado, ele começou a me perseguir. Ele ia no meu trabalho para querer falar comigo, ele ia na minha casa. Até que um dia eu conversei com ele, eu falei para ele que eu já estava sabendo do plano dele sobre o meu cachorro e pedi para ele não me procurar mais. Eu falei para ele, fica bem longe de mim, senão eu vou abrir um BO contra você. E claro que ele não aceitou nada bem, ele ficou muito bravo e durante um bom tempo ele ficou me perseguindo, ele ficava me ligando de outros números, mandando mensagem de outros números. Até que um dia minha prima precisou conversar com ele e ela falou, olha, ou você para de atormentar minha prima, ou eu vou ter que levar esse assunto mais à frente e a gente vai resolver de uma outra forma. E depois disso, graças a Deus, ele parou de me atormentar. Vou te falar, nesse mundo, gente, tem doido pra tudo. Tudo. Nunca duvide de ninguém, porque sempre vai ter um ser humano na face da terra que vai te surpreender. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que entraram na minha casa pra me roubar e no fim ainda pagaram um McDonald's pra mim. Eu trabalho numa loja de joias, e essa loja é uma loja muito chique, tanto que atendimento marcado, loja fechada, e lá a gente tem que estar sempre muito elegante. E assim, eu sempre gostei de me arrumar muito, não só no trabalho, quanto na vida pessoal também. Não importa pra onde eu sempre vou estar muito bem arrumada. E eu tenho um carro bom até, só que todas as minhas coisas, tudo que eu tenho até hoje, sempre foi conquistado com o meu trabalho. Tanto que eu trabalho desde muito novinha, e desde muito novinha eu fui guardando dinheiro pra conquistando as minhas coisas. Só que quem não me conhece de verdade, acha que eu sou Paty, que eu sou rica, que eu sou filhinha de papai e que eu trabalho por hobby.
Até que um certo dia, eu saí do meu trabalho, era por volta das 7 horas da noite, fui embora para minha casa e assim que eu cheguei em casa, fui tomar um banho. Enquanto eu estava tomando banho, eu comecei a ouvir barulhos, tipo barulho de alguém mexendo na porta da sala. Só que eu pensei comigo, sei lá, às vezes é o vento, beleza. Terminei meu banho, me enxuguei e saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, que eu olhei pro lado, eu dei de cara com 2 dentro da minha casa. Quando eles me viram, eles falaram assim, não faz barulho, vai se trocar, dá o seu celular aqui pra mim, né? Acredito pra eu não conseguir ligar pra ninguém ali, entreguei meu celular pra eles e fui me trocar. Só que a minha casa, gente, é muito simples, eu tô assim, conquistando, comprando móveis aos poucos, a minha casa não tem muita coisa. Até que um deles perguntou pra mim onde que estavam as joias e os dinheiro. Eu falei, moço, não tem nada, não tem joia, não tem dinheiro, se vocês quiserem procurar, pode procurar, não tem nada. E eles realmente foram procurar e não encontraram nada, óbvio. Nisso, um deles chegou e me falou assim, mas você não é rica? E ali eu comecei a chorar, respondendo pra ele que não. Eu falei, moço, eu não sou rica, eu sou CLT. Eu trabalho em loja de joias, mas eu não tenho joias, eu não tenho dinheiro. Abre minha geladeira e meu armário pra você ver, não tem nada. Tanto que hoje eu vou comer um miojo, porque eu não tenho nada em casa e eu não tenho nem dinheiro pra comprar nada. Falei pra eles, eu sou pobre, tudo que eu tenho eu consegui trabalhando mesmo, só que eu não tenho dinheiro. Nisso, um deles foi até a geladeira, abriu minha geladeira, abriu meu armário e viu que nem água tinha. Até que um deles se aproximou de mim, me deu R$100 e falou assim, moça, vai comer um McDonald's e saiu andando pra ir embora. Só que antes deles saírem de casa, eles vieram pra mim e falaram assim, moça, só que toma cuidado, parece que você é rica, você anda tão bem arrumada, assim, tão bem assim, né, que parece que você é rica, toma cuidado. E assim que eles terminaram de falar isso, eles ainda deram risada, tá? Foram embora dando risada os dois. E assim que eles saíram, liguei pro meu pai me buscou, contei o que aconteceu. Fiquei, né, na casa do meu pai. E logo já acabei me mudando, consegui uma casa bem do lado mesmo assim da casa do meu pai. E tô morando até hoje, pelo menos aqui eu me sinto segura. De meia hora meu pai vem ver como que eu tô e quando ele não pode, ele pede pra vizinha da frente ficar me olhando. Detalhe, no dia seguinte eu comi Mac com o dinheiro que eles me deram. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que liguei meia-noite pra dar Feliz Natal pro meu marido, porque ele estava trabalhando, e quem atendeu foi a recepcionista de um motel. O meu avô, ele tem uma chácara, então todo final de ano nós passamos Natal e Ano Novo nessa chácara. E o meu marido, no começo do ano, ele começou a trabalhar de Uber pra fazer um extra, e eu super apoiei. E assim foi, ele trabalhou o ano inteiro e agora no final do ano o que ele fez? Ele aproveitou que a empresa dele entrou em recesso, então ele pegou firme no Uber. E quando foi na véspera de Natal, ele saiu para trabalhar de tarde e falou que ele ia trabalhar só até umas 9 horas da noite e que depois ele ia direto para a chácara. E eu já estava lá na chácara porque eu fui de manhã com a minha mãe. Tá bom, tô eu lá de boa na chácara, quando eu recebi uma mensagem do meu marido falando que ele ia aproveitar, porque tava bom, tava tendo muita corrida, então que ele ia aproveitar e ficar até um pouco mais tarde. Perguntei que horas ele viria e ele falou que depois da meia-noite provavelmente, porque depois da meia-noite com certeza daria uma pausa. Claro que eu não gostei, fiquei muito chateada mesmo, só que eu tentei entender o lado dele e aceitei. Beleza, fui curtir e aproveitar a minha noite. Quando deu meia-noite, eu liguei pro meu marido para dar Feliz Natal para ele. Só que quando eu liguei, quem atendeu foi uma mulher. Só que a ligação tava péssima, tava muito ruim por conta do sinal. E eu perguntando quem era, só que ficava cortando toda hora. Nisso, a mulher começou a falar assim, moço, você esqueceu seu celular aqui no motel, estou com ele aqui na recepção. E eu perguntando que motel e a ligação cortando. Parte 2. Foi então que eu peguei uma moto e eu fui procurar sinal. Na verdade, eu fui até um local que eu sabia que o celular já pegava. E assim que eu cheguei lá, eu já liguei no celular dele novamente. E assim que ela atendeu, ela falou de novo, moça, vocês esqueceram o celular aqui no motel, está comigo aqui na recepção. Quando eu fui perguntar de novo qual era o motel, eu vi o meu marido vindo na minha direção. Ele estava fazendo o caminho para ir para a chácara. Nisso ele me viu, parou e perguntou o que eu estava fazendo ali. Falei que eu estava ligando para ele e perguntei aonde estava o celular dele. Quando eu perguntei, ele se assustou e ele começou a procurar. Quando ele viu que o celular não estava ali, ele olhou para mim e falou, nossa, perdi meu celular. Olhei bem na cara dele e falei, não, querido, você não perdeu, você esqueceu no motel. E na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu peguei meu capacete e eu comecei a dar-lhe capacetada nele. E ele tentando me segurar, tentando tirar o capacete da minha mão.
Nós começamos a brigar ali mesmo na rua. Nisso, meus primos vieram me procurar, porque como eu saí sozinha da chácara e já tinha um tempinho, eles foram atrás de mim para ver se estava tudo bem. E como o carro é meu, está no meu nome, o que eu fiz? Pedi para os meus primos levarem a moto que estava comigo e eu fui embora com o meu carro, deixei ele lá no meio do nada, sozinho. Voltei para a chácara e a todo momento eu ficava olhando o celular para ver se ele já tinha, buscado o celular dele para ver se ele estava online. E quando foi bem de madrugada, eu vi que ele estava já com o celular. E assim que eu vi que ele estava online, eu comecei a mandar mensagem para ele porque eu queria saber quem era a pessoa que estava com ele. Só que, cara, ele não me falou nem a pau. Então falei para ele pegar as coisas dele e ir embora de casa, porque eu queria chegar em casa, eu não queria mais encontrar ele lá. Mas é claro que eu queria descobrir quem era. Foi então que eu comecei a fuçar todas as redes sociais dele e através de curtidas eu descobri quem era. Entrei no perfil da Bonita e mandei mensagem pra Bonita porque eu queria saber quanto tempo isso estava acontecendo. E quando eu mandei mensagem pra ela, sabe o que ela me respondeu? Que bom que você descobriu. Agora eu posso ter ele só pra mim. E detalhe, eu descobri que ele só começou a trabalhar de Uber por causa dela, pra poder facilitar o encontro deles, pra ficar mais fácil dele ver ela. E enquanto isso, a trouxona aqui, apoiando ele em tudo, porque na minha cabeça, ele estava trabalhando de Uber para guardar um extra para o nosso futuro, para melhorar, para a gente comprar alguma coisa. Eu acho que de verdade eu só não matei alguém, porque em todo momento a minha mãe e minha prima não me deixaram sozinha. Na verdade, elas estão comigo até hoje em casa, porque senão... Mas a única coisa que eu queria era poder olhar para ele e perguntar por quê. Por que que ele fez isso comigo, sendo que ele não tinha motivo? Gente, ele tinha tudo dentro de casa. Quando eu falo tudo, é em todas as questões. Tipo, tudo mesmo, não faltava nada, pô. E aí eu fico pensando que às vezes ele ficava com ela e comigo ao mesmo tempo. Vai saber se ele chegava em casa, já tinha feito as coisas com ela e ia fazer comigo. Cara, que raiva. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que encontrei uma caixa com um monte de cartas escritas pelo meu marido. Eu estou casada há 4 anos e quando eu conheci o meu marido, nós namoramos por 6 meses e depois nós fomos morar juntos. E no começo, o meu marido, ele era mais carinhoso, mais atencioso, ele era mais próximo. Porém, depois de um tempo, e principalmente depois que nós tivemos a nossa filha, eu senti que ele se afastou. Ele não é, deixando claro que ele não é um marido ruim, muito pelo contrário. Aqui em casa não falta nada pra nós. Só que ele não é tão presente assim como antes, sabe? Enfim, desde quando nós nos conhecemos, eu soube sobre o passado dele, que foi um passado muito presente, muito marcante pra ele. Ele foi casado durante 15 anos com uma mulher 10 anos mais nova do que ele. E eu sei também que ele foi assim, louco, maluco, de tanto amor que ele tinha por ela. Sei que o sonho dos dois também era ter uma filha, mas não tiveram. E até onde eu sei, um certo dia ela acordou, decidiu separar e foi embora. Nunca mais voltou. E lá no início, um dia ele pediu para que eu nunca tocasse nesse assunto, nunca falasse sobre esse assunto, que eu respeitasse. E desde então, eu sempre respeitei. Esse assunto não é falado dentro da nossa casa. Essa ex também eu nunca vi pessoalmente, só por fotos. Sei que ela era muito bonita. Ok, o meu marido, ele desenha. E ele tem uma maleta com vários lápis de vários modelos. E esses dias eu fui fazer faxina e eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa para poder limpar. E essa maleta tava lá e eu tirei ela também. Como eu já estava limpando tudo, eu também fui limpar essa maleta. Parte 2. Como eu já estava limpando tudo, eu também fui limpar essa maleta. Abri, e quando eu abri essa maleta, eu vi que lá dentro, bem no fundinho assim, escondidinho, embaixo de tudo, tinha uma caixinha preta. E eu senti de abrir essa caixinha. E quando eu abri essa caixinha preta, tinha várias cartas escritas à mão. E todas tinham a mesma data do lado de fora. Abri uma, comecei a ler e ali eu vi que se tratava da ex. E é claro que eu comecei a abrir para ler tudo. E assim, cada carta era escrita no dia do aniversário de casamento deles. E desde que eles terminaram, a cada data, ele escrevia uma carta para ela. E sim, ele fez isso até hoje. E como eram muitas cartas, eu abria, eu não lia assim perfeitamente, eu lia meio que por cima. E quando eu via algo que chamava atenção, aí sim eu lia mesmo, prestando atenção. Eu vou citar um exemplo de como ele escrevia. Exemplo, hoje dia tal do ano tal, é a data do nosso aniversário de casamento. Não sei como você está, não sei onde você está, mas eu tô aqui pensando em você, blá, essas coisas assim.
Até que em uma dessas cartas, ele conta sobre a minha gravidez. E na carta ele fala para ela ficar tranquila, que ele descobriu que a nossa filha era menina, só que não teria o nome de fulana, nome que eles dariam se eles tivessem uma filha. Na hora que eu li, eu lembrei que eu pensei nesse nome sim para nossa filha, só que quando eu fui falar para ele sobre esse nome, ele falou para mim que ele não gostava, que ele não tinha gostado desse nome, só que era mentira. Ele gostava, só que era o nome da filha deles, pra filha deles no caso. Durante os 9 meses da minha gravidez, ele contava tudo nas cartas, como se fosse para ela. Ele escrevia contando sobre a minha gravidez. E quando a nossa filha nasceu, ele escreveu uma última carta para ela, dizendo, contando que a filha dele finalmente tinha nascido e que ele finalmente estava descobrindo o verdadeiro amor e o que era amar. E que por isso ele estava parando de escrever as cartas, porque ele queria seguir em paz e viver bem com a família dele. E depois dessa última carta, era a última data mesmo, e depois dessa última data não tinha mais cartas. Devolvi todas aquelas cartas, aquela caixinha para aquela maleta, e até então ele não sabe o que eu sei. Eu tô muito chateada, eu tô muito triste, eu não sei explicar o que de fato eu quero, porque ao mesmo tempo que eu penso em terminar, eu penso que ele tá tentando também. Até porque na carta ele fala que ele iria viver a família dele e ele tá fazendo isso. Então eu não sei o que fazer, o que pensar. Minha sogra, ela é como uma mãe pra mim. E por várias vezes, por várias situações, já aconteceu dela ficar do meu lado, conversar com ele. Então, assim, eu tô pensando em conversar com ela pra ver o que ela me aconselha, pra ver se ela conversa com ele. Até porque se ele descobrir que eu li, que eu sei sobre tudo isso esse tempo todo, ele vai ficar muito bravo. Então eu não sei como reagir, não sei se eu deixo pra lá, finjo que eu não vi nada e sigo com a nossa vida. Não sei. Não sei se eu posso considerar isso como uma traição ou não. Não sei. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que descobri que eu era babá do filho do meu marido com a amante dele. Ano passado, eu fui mandada embora do meu trabalho. E o meu trabalho era tão cansativo, mas tão cansativo, que eu decidi ficar pelo menos uns 5 meses de boa em casa, descansando, aproveitando o seguro. E assim, eu tenho curso de manicure, então eu tava pensando se eu ia voltar a trabalhar em empresa, se eu ia começar a fazer unha. E nesse tempo que eu fiquei em casa, um certo dia meu marido chegou do trabalho e enquanto a gente jantava, ele comentou comigo que tinha uma moça no trabalho dele que precisava voltar pro trabalho, só que ela não estava achando ninguém para ficar com o filho dela. Ele falou que já estava muito em cima, já estava tipo assim, logo para ela voltar e ela realmente não encontrava ninguém. E ali ele perguntou para mim se eu não tinha interesse de olhar, até porque ela estava pagando muito bem, eu era uma pessoa de confiança, pelo menos até ela achar uma outra pessoa. Na hora eu até fiquei meio assim, sabe, de pegar essa experiência, porque é uma criança, né, é uma responsabilidade. Só que ela estava pagando muito bem, eu também não estava fazendo nada, então eu aceitei. Nisso, o meu marido foi e mandou uma mensagem para ela, porque ele tinha o número dela, porque segundo eles tinham um grupo ali da empresa. Foi, chamou ela, passou meu número para ela me chamou, e ali nós combinamos tudo certinho e fechamos. E assim foi, 3 dias depois, ela deixou a criança em casa e ela foi trabalhar. E até que foi tranquilo, sabe? A criança era bem de boa, bem tranquilo. Eu que não gosto muito de criança, achei que foi de boa. Eu até comecei a pensar na ideia de ter filho, coisa que eu nunca tive vontade. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, Parte 2. Ok, passou uns dias, até que um certo dia, uma amiga minha veio em casa passar a tarde comigo. E assim que ela chegou em casa, que ela viu aquela criança, ela olhou pra mim e falou assim: amiga do céu, ele é a cara do seu marido. Só que ela teve uma reação tão assim espontânea, tão verdadeira, sabe? Que até eu fiquei sem graça. Depois ela até percebeu o que ela fez e ela começou a rir tentando disfarçar. Só que depois desse dia, não sei se foi porque ela falou, só que eu comecei a reparar que realmente parecia mesmo. Foi então que isso começou a me incomodar muito. Eu olhava para aquela criança e eu vi o meu marido. E toda vez eu pensava comigo, gente, eu tô doida porque não é possível. Nunca na vida que ele teria coragem de fazer uma coisa dessa comigo. Não, não é possível. E acho que de tanto eu ficar pensando nisso, eu comecei a sonhar. Toda noite eu sonhava que aquele menino era filho do meu marido. Até que um certo dia eu acordei totalmente encanada, mandei mensagem pra essa minha amiga e eu pedi ajuda pra ela me ajudar a clonar o celular do meu marido, coisa que ela sempre soube fazer muito bem.
Conseguimos clonar e, além de clonar, não sei como, ela conseguiu recuperar algumas mensagens apagadas. E através dessas mensagens apagadas, eu descobri que ele realmente era o pai daquela criança. Na conversa dos dois, estava tudo lá, ele feliz com a gravidez. E detalhe, ela me pagava R$500 e ele me pagava mais 500 para cuidar do próprio filho dele. Não era ela que me pagava os R$1.000 sozinha. Eu sei que na hora eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu deixei a raiva tomar conta de mim. Arrumei minhas coisas, peguei aquele menino, sabe o que eu fiz? Fugi. E antes de sair de casa, deixei um bilhete em cima da mesa escrito assim: fica tranquilo que eu vou cuidar muito bem do seu filho. E depois disso, peguei o menino e fui para casa da minha madrinha, que ficava em outra cidade, bem distante dali. E ali eu fiquei por vários dias escondida. Olha só! Na verdade, a minha intenção era ficar lá o tanto que eu conseguisse, porque o que eu queria de verdade era ver os dois sofrerem. E a todo momento eles me ligando, meu celular não parava, era um inferno, era mensagem, era ligação, a todo momento, não só deles, como de outras pessoas, todo mundo tentando falar comigo, conversar comigo. E o que me dava prazer era ouvir os áudios da mãe daquela criança chorando. Ela implorava para eu devolver o filho dela, ela implorava para eu não fazer nenhum mal pro filho dela. E sim, eu devolvi a criança. Só que eu só devolvi também a criança porque a polícia conseguiu me encontrar. Resumindo, devolvi a criança, eles não fizeram BO contra mim. Ele foi embora de casa. E não, eles não estão juntos, só que ele é o paizão do ano, né? Posta foto direto com a criança, é um amor, e viaja, compra coisa, e vai pra lá e vem pra cá. Quem vê assim, nem acredita que ele foi um grande filho da puta comigo. E detalhe, eu saí como errada em tudo isso, tá? A errada só sou eu, eles são certinhos em tudo que eles fizeram comigo. Ah, mas você roubou uma criança. Gente, eu ia devolver. Nunca passou pela minha cabeça fazer mal pra aquele menino. Eu só queria dar um susto neles mesmo por tudo que eles fizeram comigo. Pô, sacanagem, cara. Se coloca no meu lugar. Eu estava cuidando do filho do meu marido com amante. É muito fora da casinha. Hoje eu conto dando risada porque meio que já passou tudo. Só que eu vou falar pra vocês, quando tudo aconteceu, não foi fácil. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu queria entender qual é o problema do ser humano. Eu fui desconvidada do casamento da minha cunhada só porque eu coloquei silicone. E o pior não é nem isso. Eu tô contando aqui e automaticamente a minha perna tá tremendo de tanta raiva que eu tô. Enfim, o meu marido, ele foi casado antes de mim por 7 anos. E o motivo do fim do casamento dele foi porque ela traiu ele. E depois de 1 ano que ele separou, nós nos conhecemos, namoramos por 8 meses e logo depois nós fomos morar juntos. Porém, a família dele nunca me aceitou. Por mais que a outra que errou, por mais que a outra que traiu, eles ainda torcem para que o meu marido volte com a ex. Então, assim, tudo o que eu faço incomoda demais a família dele. E por conta disso, eu vou bem pouco na casa da minha sogra e quando eu vou. Ok, há 1 ano atrás, eu consegui realizar o meu sonho de colocar o meu silicone que eu coloquei com o meu dinheiro, com o meu esforço. E quando a família dele descobriu, nossa, eles falaram um monte na cabeça do meu marido, como se fosse o meu marido que tivesse pago. Para vocês terem noção, elas ficavam comentando nas minhas fotos, mandando eu colocar roupa, isso quem fazia, minha sogra e a minha cunhada. Não bastando comentar nas minhas fotos, elas começaram a falar por aí que eu já estava me prostituindo. E assim, a todo momento, o meu marido sempre me defendeu, só que não adianta, porque elas não têm limite. Então elas não respeitam ninguém. Enfim, a minha cunhada, ela vai se casar agora em janeiro. E alguns meses atrás, ela entregou parte 2. Alguns meses atrás, a minha cunhada entregou para nós o convite dela de casamento, chamando a gente para ser padrinhos. E nós aceitamos. E eu confesso que esse convite me deixou feliz, porque eu pensei que a família dele estava começando a me aceitar. Tá bom, passou um tempo e dias atrás agora minha cunhada mandou mensagem pro meu marido pedindo desculpas a ele, só que ela estava me desconvidando para ser madrinha, porque segundo ela, eu postava muitas fotos sensuais com decote mostrando demais os seios. E ela está com medo que eu faça isso no casamento dela. Afinal, no casamento dela só vai ter pessoas de bem, família que ela ama e que ela quer muito respeito. E não bastando isso, ela também me desconvidou para o casamento. E para piorar ainda mais a situação, sabe o que ela fez?
Ela chamou a ex do meu marido para entrar de madrinha com ele. Essa ex, ela estava namorando, acabou terminando, e aí a minha cunhada achou que seria uma boa ideia chamar ela para fazer par com o meu marido. E ali ela fez toda uma chantagem emocional com o meu marido, lembrando que eles são irmãos e que seria o dia dela, e ela pediu que, por favor, que ele não fizesse nada, mas que ele aceitasse ainda ser padrinho, porque ela amava demais ele, e que ele era tudo para ela, e que ela precisava que o irmão estivesse ao lado dela nesse momento tão especial. Ela falou que ela ia ficar muito magoada se ele não aceitasse. Resumindo, o meu marido falou para ela que ia pensar e que depois ele dava a resposta. E eu também estou até agora aguardando essa resposta. Todo santo dia eu pergunto para ele se ele vai ou não, e ele responde que ele ainda tá pensando. E eu não falei nada para ele, só que eu estou esperando a resposta dele, porque dependendo da resposta dele, eu vou arrumar minhas coisas e eu vou embora daqui. Porque assim, enquanto ele estava me defendendo, né, da família dele, tudo bem, tava bom. Só que se ele fizer uma cachorrada dessa comigo, nossa, ele nunca mais vai me ver de volta. A vontade realmente que dá é de acabar com casamento, com festa, com tudo. Só que eu não tenho coragem. Agora eu tô aqui esperando a decisão do Bonito para decidir se eu continuo casada ou não. E tudo por conta de um silicone.